Ô, rapaga, último vídeo do dia. O último vídeo tenta ser rápido também. Esse vídeo, na verdade, é baseado em um vídeo do Pondé que ele fez aí, deu 2 minutos e pouco, 3 minutos. É um dos vídeos mais simples dele e também um dos que eu mais gosto, né? Ele não precisou ter um grande embasamento filosófico para isso, foi mais uma questão pessoal dele, no qual perguntaram se ele, como sendo filósofo da direita, tem amigos de esquerda. E ele disse o óbvio, é claro que sim. Até porque ele é formado em filosofia, tipo, ele é da área de humanas, e da área de humanas a gente sabe muito bem que a maioria das pessoas tende a ser de esquerda, né? Eu, no caso, sou formado em letras, então, tipo assim, é óbvio que eu tenho muitos amigos de esquerda. Mas é engraçado que, cara, no meu caso, como eu me formei em uma faculdade particular não pública, a grande maioria das pessoas que se formaram comigo são eleitores hoje de Bolsonaro, por exemplo. Pra você ter uma... E para mim o que dá na mesma, por exemplo, né? Então por aí se vê. Que eu acho uma besteira essa briga entre direita e esquerda, por mais que às vezes eu me ceda e briga um pouco mais com a esquerda do que com a direita, porque talvez a esquerda, né, com o governo do PT, ela acabou inflando, inchando um pouco mais, e eu tenho medo que agora, se o Bolsonaro for eleito, a direita ela infle bem mais, enche bem mais, aí eu vou ter que combater muito mais a direita que a esquerda. Mas em todo caso, isso daí é uma burrice, cara. Você deixar de ter amigo porque ele defende um lado, esquerda ou direita. Ainda mais em um país como o Brasil, que, sinceramente, qual é a grande diferença? O que realmente diferencia a direita de esquerda num país como o Brasil? Só para citar um exemplo, tá? Porque eu, particularmente, acho que tanto o Bolsonaro quanto o Ciro são farinha do mesmo saco. São dois caras que parasitaram o Estado a vida toda e estão aí brigando para ganhar a atenção do eleitor. Tanto o Bolsonaro quanto o Ciro Gomes. O Bolsonaro foi a vida toda deputado, o Ciro Gomes, sei lá o que foi, de 4 em 4 anos ele aparece aqui para... É um oportunista, né? Aparece de 4 em 4 anos aqui para falar um monte de asneira, para defender Estado máximo, né, para fingir que vai defender o pobre, e quando o Estado máximo ferra o pobre. E isso aí, o próprio Karl Marx, uma das poucas coisas decentes que Karl Marx falou antes dele se tornar um babaca completo, mas uma das poucas coisas decentes que Karl Marx disse foi que o Estado só existe para garantir a sobrevivência de uma minoria burguesa, né? Aí depois ele se tornou um estatista babaca lá, já que eu sou, né? E por aí vai. Mas o Pondé, ele é bem incisivo. Eu falo, cara, eu me formei nessa área, eu me formei em uma área que a maioria é de esquerda, e paciência, eu posso até brigar, ficar meio enravecido, porque o cara está defendendo que o Estado máximo e um Estado inchado ele é uma solução boa. Eu já acho que isso é um tanto quanto arcaico, ultrapassado, e de fato eu falei num vídeo aí que eu cito a possibilidade da gente adotar um anarcocapitalismo lá na frente, usando como até exemplo o eterno retorno nietzschiano, que é uma tendência do ser humano voltar a como era na pré-história, ou seja, quando ele era livre por completo, sem ter uma sociedade. E talvez a pré-história sirva como até um exemplo de, quiçá, anarcocapitalismo, não sei, né? Porque cada um ficava isolado ali, eles acabaram se juntando para atender interesses em comum, no caso caça, tudo mais. O ser humano é um indivíduo que precisa da sociedade, porque ele sozinho não dá para se virar, senão seria, voltaria a ser anarco-nihilista, que nem era até pouco tempo atrás, né? Mas isso é uma besteira, né? E em segundo lugar também porque o ser humano muda muito. Eu tava conversando com a minha namorada agora sobre isso, até porque eu revisitei o meu perfil no Twitter, tava lá, né? A minha descrição, né? Pseudo-intelectual de esquerda. Porque eu era de esquerda antes. E hoje em dia eu olhei assim e falei, cara, quer saber? O Estado só ferra a população, cara. E eu, como funcionário público, os funcionários públicos são antiestatistas por natureza. Acaba sendo, não por natureza, mas eles em potencial, né? São antiestatistas em potencial. Porque você vai trabalhar pro Estado e você fala, cara, que lixo que é o Estado, cara. O Estado é podre. Aí você se torna anarquista, capitalista, qualquer coisa, fala, vou enfiar o pé nisso daqui, montar uma empresa, montar uma loja de bugiganga do Paraguai, que seja, né? Mas você cansa do Estado. Enfim, a gente muda muito, né? Muda muito o pensamento. Agora, é óbvio que a gente pode sim e deve ter amigos, porque a gente não tem certeza de nada nessa vida, cara. Entendeu?
Primeiro porque o que você define como socialismo, o problema não é o que o seu amigo define como socialismo. De repente, na cabeça dele, assim como na cabeça de 90% dos esquerdistas, você ter um Estado inchado, socialista e tudo mais, é você colaborar para a distribuição de renda, para a igualdade social e tudo mais. Então, são pessoas bem intencionadas na grande maioria das vezes. O que eles não entendem é que a desigualdade social limitada, como é na Suíça, a Suíça que é um país ultracapitalista, diga-se, mas a distribuição de renda, ela não é feita pelo Estado não, cara, ela é feita naturalmente mesmo, tá? Por pior que seja, por mais cruel que possa parecer essa distribuição natural da renda, mas é o que acaba acontecendo. Você vê isso na Suíça, você vê isso em um país totalmente diferente da Suíça, que é a Austrália, a Nova Zelândia, por exemplo, são países totalmente diferentes. Aí você pode ver, por exemplo, no Canadá, que é outro país que não tem ligações com a Suíça, e por aí vai. São países com uma distribuição de renda bem maior que do Brasil, países capitalistas, mas aí é questão de opinião, cara. De repente, talvez o capitalismo que eu tanto defendo não exista. Lembrando que o capitalismo que eu defendo é um capitalismo de livre mercado, é um capitalismo no qual você pode exercer trocas voluntárias sem intermediação do Estado. Aí vai ter um socialista, um esquerdista que vai chegar para mim e falar que o capitalismo, na verdade, é a Coca-Cola, é o McDonald's. E eu posso rebater ele dizendo que não, que o capitalismo não é Coca-Cola, não é McDonald's, cara. Isso daí não é capitalismo. Isso daí, na verdade, é um corporativismo, né? É uma ligação que eles têm muito grande com o Estado que usa a força estatal para prejudicar os concorrentes. A gente sabe que McDonald's faz isso, Coca-Cola também. Muito provavelmente foi a Coca que foi lá ferrar a Dolly, né? Por conta da sonegação lá de imposto deles e tudo mais. A gente sabe que isso acontece. Então, cada um tem uma visão de capitalismo, cada um tem uma visão de esquerda, de direita, e é por isso que é uma besteira muito grande você brigar. Né? É óbvio que discussões políticas é comum acontecer, mas você perder a amizade por causa disso eu acho burrice. Exceto quando vê um babaca, né, tem encher o saco e fala: "Oh, você tá falando pataquada aí, você tá falando pataquada, isso é perigoso." Como se você tivesse proferindo algum perigo. Um babaca que ganha dinheiro de, sabe, que nunca trabalhou para valer na vida. A gente sabia que claramente ganhava dinheiro de partido político para falar bem dele no Facebook, e daí a coisa aperta aqui e o cara foge para Itália, né? Nisso eu também tenho o nosso querido Chico Buarque, que é um artista que eu gosto pra caramba como artista, mas quando a coisa apertou para ele, ele fugiu para França, né, que é um país muito mais capitalista que o Brasil, e não foi para Cuba, né, que ele dizia que Cuba é um exemplo de economia maravilhosa, economia socialista, esquerdista e tudo mais. Então varia, cara, varia muito. Eu tento respeitar muito as pessoas que são de esquerda, porque na grande maioria das vezes elas são bem intencionadas. Agora, então é um negócio, a gente tem que ficar com o pé atrás com quem se acha do bem por ser de esquerda. Porque aí tem um vídeo específico também do Pondé falando sobre isso. Que quem se acha do bem, e daí ele cita a esquerda, né? Que a esquerda, por que, que a esquerda, que é outro vídeo dele por sinal, por que, que a esquerda se acha do bem? E aí tem o vídeo dele, a esquerda se acha do por que, que a esquerda se acha do bem e quem se acha do bem, na verdade, é do mal, né? Ele fala, e é verdade. Porque quem é realmente do bem não precisa se achar do bem. Tá? Você tome cuidado com esse tipo de pessoa que se acha do bem por ser de esquerda, por querer distribuição social e uma igualdade social maior. Lembrando que, curiosamente, os países que têm uma igualdade social maior são os ditos países de direita, os países que têm o capitalismo como sistema econômico vigente, né? Você duvida, você pega aí o sistema de distribuição. Agora tem os babacas que vão falar para mas a Noruega, que é o primeiro no índice de Gini, o índice de Gini é totalmente também desproporcional, não faz sentido, mas enfim, é um índice que mede a igualdade social de determinado país, e a gente pode muito bem dizer que a Noruega é socialista. Na verdade, a Noruega segue um estado de bem-estar social. O welfare state é diferente de você ser avesso à liberdade econômica, né? O, a Noruega é um país de livríssimo mercado, que é um país ultra blaster capitalista, no qual sim, tudo isso que eu falei até agora sobre trocas voluntárias, sem intervenção estatal, intermediadas por dinheiro, que é o que eu defino como capitalismo, isso rola solto na Noruega, rola solto na Suécia, rola solto na Islândia, rola solto na Finlândia, que são 4 países que todo mundo diz aí, todo esquerdista gosta de citar como exemplo de países bem-sucedidos, socialistas. Socialista não tem nada, né, brother? Na boa. Mas isso eu falo num vídeo específico.
A questão é que, óbvio, cara, se você é de direita, você pode ter amigo de esquerda, contanto que te respeite. Até porque é uma questão seguinte, cara, o verdadeiro conhecedor, né, do assunto, o cara que conhece o poder, ele não vai atacar a pessoa, ele ataca a ideia, cara. Ele ataca a ideia. Não fica atacando pessoas, não fica atacando lugar, porque você pregar isso morando em uma cidade como Jaú, sendo que 90% dos jovens que eu conheço trabalham mais que esse camarada que falou essa asneira aí pra mim uma vez. E eu cortei qualquer laço com ele, se eu ver ele na frente hoje, eu enfio a mão na cara dele, acho. Mas a questão é isso, cara, entendeu? Tirando isso daí, claro, óbvio, eu tenho muitos amigos de esquerda que são pessoas que respeitam a minha opinião, eles atacam a minha ideia, mas me respeitam como pessoa. Eu também posso atacar a ideia deles e falar, oh, sua ideia de esquerdista é idiota, mas tudo bem, você é uma boa pessoa. E eu conheço muitos esquerdistas mil vezes mais confiáveis que muitos direitistas, né? O próprio Pondé diz isso no vídeo dele. Mas é isso. Era um vídeo de 2 minutos do Pondé. Eu acabei citando outros assuntos a mais, claro. Dei uma estendida proposital. Não ficou tão longo assim o vídeo, não, né? 12 minutos pro YouTube tá bom, cara. Você que não gosta, vai ver o Felipe Neto pintar o cabelo de loiro. O Felipe Neto fazer clipe da seleção brasileira. O irmão babaca dele mergulhar em banheira de Nutella, estragando comida. Mas, enfim. Por esse vídeo é isso. Falou, fui e adiós. Tchau.